Saúde, estamos de volta. A gente está aqui com o Dr. Breno Figueiredo, clínico geral do Hospital Mater Dei. A gente está falando sobre os cuidados com a saúde durante o nosso trabalho de todo dia no home office, né, doutor? Muita coisa interessante aí, né? Tem algo muito ligado, assim, da procura no Dr. Google sobre sintomas que as pessoas acabam sentindo em casa nesse momento de exaustão. E aí a pessoa põe, por exemplo, burnout. Aí se assusta porque as informações são controversas. Isso é bom ou ruim, procurar no Dr. Google? Na verdade, eu costumo falar que o Dr. Google a gente tem duas coisas importantes. Para você dar um diagnóstico, ele não vai te ajudar. Porque se você colocar lá, eu estou com uma pinta no dedo, vai ser catastrófico, você vai estar morrendo. Então, para dar diagnóstico é muito ruim, mas a partir do momento que você já define uma situação, é uma boa ferramenta para a pessoa se inteirar do que está acontecendo, né? Mas aí você tem que saber o que está acontecendo. Então, quando você lê sobre uma lombalgia, por exemplo, ou sobre um burnout, você vai ver lá, às vezes você vai assustar de uma maneira mais exacerbada, não precisa ser tanto aquilo. Por isso você tem que ter o auxílio, um profissional do seu lado para te ajudar a filtrar aquela informação para o que realmente vai ser importante. Porque tem um remédio precioso que se chama informação. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida, que muitas vezes não vem da internet, né, doutor? E aí que está o negócio. A informação também, sem uma formação adequada, ela vira angústia, ela vira ansiedade, ela vira estresse, né? Então, se eu jogo a informação para você e você não tem a formação para absorver aquilo ali da melhor forma possível, e aí que entra a figura do profissional, né? Isso vai te criar, às vezes, muito mais problema do que benefício. Então, informação demais também pode ser prejudicial, por incrível que pareça. Agora, doutor, tem um outro capítulo aí, quando a gente fala de pandemia, home office, a questão das grávidas, dos cuidados, da ansiedade, de todo o universo que existe em torno de uma gravidez, não só para a mulher, para a família toda. Sim, sem dúvida nenhuma. E a gestante, né, a gravidez é um momento único na vida da mulher, da família, igual você falou. E aí você coloca já todos os nervos, literalmente, à flor da pele, né? No meio de uma pandemia, no meio de uma situação completamente atípica. Então, aquilo que a gente tinha falado no início, que a gente aflora os problemas, né? Nessa situação você ganha uma dimensão muito maior, né? Agora, a gente poderia entrar numa linha aí de cuidados especiais para a gestante durante o home office? Muda muito pouca coisa em relação à pessoa saudável também. Isso que a gente falou de postura, né, de hidratação, de mobilidade, de se movimentar, porque tem uma predisposição maior à trombose, a varizes. Então, assim, isso tudo influencia. Então, não tem uma orientação específica, são as mesmas orientações de alimentação, de sono, né, de mobilidade, a mesma coisa que a gente já comentou. A gente está falando aqui muito sobre a necessidade de estipular uma rotina para a gente trabalhar no home office, né? Quais são as dicas práticas, doutor, para a gente estabelecer isso, sendo que a primeira é tirar o pijama, né? Justamente. Você tocou num ponto fundamental. E a gente tinha conversado. O organismo da gente, ele precisa de uma rotina. Então, quando você vai dormir na mesma hora, o organismo aprende que aquela é a hora de dormir. Ao mesmo tempo, você acordando mais cedo, acordando na mesma hora, o organismo já engrena logo ali. Então, sono, né, a rotina, o organismo ele precisa dessa rotina de alimentação também adequada, sono, atividade física. E o cérebro adora essa confusão de falta de horário, de falta de estabelecimento ali do que é que de fato a gente está trabalhando ou está em casa. O cérebro... Ele joga contra, ele né? joga contra, né? Justamente. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tende a querer uma coisa mais dinâmica, às vezes, não ser a mesma coisa repetitiva, ele se cansa fácil, né? Mas a partir do momento que você cria uma rotina, e aí são hábitos, e hábitos são difíceis, às vezes, da gente instituir, né? Os hábitos, eles têm que você tem que começar a fazer os hábitos, às vezes, de maneira pequena, mas de maneira constante. Então, essa questão de dormir na mesma hora, de acordar no mesmo horário, tirar o pijama, colocar uma roupa para trabalhar, mesmo dentro de casa, né? Tirar o pijamão lá, isso tudo o cérebro vai, peraí, agora está na hora de eu trabalhar. Foi o que você falou, né? E aí eu acho que a questão de criação de hábito, da rotina, ela é indispensável no home office. Doutor, outra queixa também muito frequente é com a irritação, com os olhos cansados, depois de muitas horas ali na frente da tela, né?
O senhor percebe isso também? Demais, é uma queixa muito recorrente, às vezes não só os olhos, dor de cabeça, né? Então a gente tem que tentar, de alguma forma, manter essas pausas, né? Então você ficar horas e horas na frente do computador, impreterivelmente, você pode ter algumas dessas queixas, e às vezes uma avaliação também oftalmológica, né? Às vezes você precisa de óculos, você está com alguma alteração visual, que aquilo ali, usado cronicamente, né? Você pode ter uma dor de cabeça relacionada, essa dor nos olhos. Então, assim, uma avaliação oftalmológica também, quando começa a ficar recorrente, é importantíssimo. Mas as pausas talvez sejam as mais importantes. Tem um oftalmologista lá de São Paulo, o Dr. Emerson Castro, ele fala da importância do 30-30-30. Os americanos falam 30-30-30. A cada 30 minutos, você olha para 30 metros por 30 segundos. Sim. Descansa a vista. Isso, justamente. Porque há uma acomodação visual, né? Quando você está olhando para a mesma coisa o tempo todo, literalmente a mesma coisa da musculatura que a gente comentou. Se você ficar parado ali, vai cansar, vai sobrecarregar. Né? E agora a gente fala de um assunto que o senhor falou rapidamente sobre ele, mas é de máxima importância, que é o sono. O sono também sofreu alterações e a gente acaba subestimando esse problema de sono. Muito interessante que durante a pandemia a gente viu os dois lados, né? Então a gente viu pessoas que tinham que acordar muito cedo para chegar no serviço cedo. Então, com o home office ou com a pandemia, conseguiu dormir um pouco mais. Então, teve uma melhora da qualidade do sono, por incrível que pareça. E a criação dessa rotina também ajuda. A pessoa já está em casa ali, ela consegue adequar o tempo do sono direitinho, a quantidade e a qualidade. E o sono, Fernando, não tem dúvida, talvez seja um dos mais importantes em relação à parte de saúde, principalmente saúde mental. Produtividade, a pessoa ter insights, criatividade. O sono é fundamental para isso. Se você não dorme com qualidade... O dia não vai ser. Não vai render. E se não tem um dia de qualidade, o sono também não vai ser de qualidade. São complementares. Vira aquela bola de neve. Né? Então, assim, você preservar, você ter a higiene do sono adequada, e a higiene do sono é hora para ir dormir, o ambiente adequado, né? Colchão adequado, que a gente comentou. Isso tudo influencia. Né? Então, se você não faz essa higiene do sono, vamos dizer assim, a chance do sono ir causando piora no quadro. Deteriorando toda a situação do funcionamento orgânico, né? E mais uma questão também da nutrição, né? São milhões e milhões de pessoas, eu inclusive, que levanta a mão e fala assim, socorro, engordei na pandemia. Meu Deus do céu, isso aí foi uma realidade terrível para muita gente, doutor. Você fica muito próximo da geladeira, né, senhor? Você está próximo da geladeira o tempo todo, então, assim, fica muito fácil o acesso. E uma das coisas relacionadas à parte de hábito, que a gente comentou, e o hábito alimentar é um deles, é o ambiente. Né? Então, assim, se o ambiente não colabora com você, impreterivelmente você vai engordar. É o que a gente fala, se você não consegue lidar com a barra de chocolate, não compra a barra de chocolate. Mas às vezes alguém na casa consegue. E aí a geladeira tem que ser magra da casa, porque né, nem todo mundo mora sozinho, aliás, a maioria não mora sozinho. E se a geladeira não emagrecer, você também acaba... Justamente. Então, o problema é esse, é o acesso muito fácil mesmo, né? Então, isso prejudicou muito e aí é multifatorial, né? A gente não pode também simplificar a questão do sobrepeso ou do ganho de peso, único e exclusivamente com isso, que é uma série, você até chegou a comentar, a pessoa vira e fala assim, eu mereço, pô. Da pandemia. Essa frase aí... Eu mereço é o que mais boicota a gente, né? Isso é muito comum, você sai de um plantão para não, hoje eu mereço comer uma pizza, porque o plantão foi... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é, se você fizer a pergunta de novo, você vai ver que, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Nada a ver. Então, assim, isso vai virando um ciclo vicioso, literalmente. Você passa a merecer todo dia. E aí, bicho, tá lá. Nem merece tanto. Mas a gente tem que ser mais forte que nossas melhores desculpas, né? Isso justamente. É fantástico, né? Doutora, a gente vai acompanhar agora uma participação muito especial da advogada, consultora jurídica, doutora Renata Ramos de Castro. Ela vai contar como tem sido o seu dia a dia, a sua rotina para cuidar da saúde, mesmo estando no home office. Vamos ouvir. Em primeiro lugar, queria começar agradecendo pelo convite de vir hoje bater um papo com vocês e poder conversar um pouquinho sobre as estratégias que eu aplico ao meu home office para garantir que eu cuide bem da minha saúde mental.
Eu preciso ser sincera e dizer que a realidade de um home office, ela chegou na minha vida muito antes da pandemia. Então eu já tinha ali um know-how, eu não me apertei tanto, mas com certeza, quando todos estavam na mesma realidade, eu também tive que fazer alguns ajustes na minha rotina. O primeiro elemento que eu acho muito importante é o seguinte: como a gente não tem um horário para chegar e para sair do trabalho, é muito fácil não ter horário e trabalhar por longas e longas horas como se não houvesse amanhã. E isso é muito perigoso, é muito complicado. Então eu tenho sempre uma rotina. Eu tenho a hora que eu começo a trabalhar, eu tenho a hora das minhas pausas, a hora do meu almoço e a hora que geralmente eu termino. É claro que eventualmente eu tenho o privilégio de poder agendar um compromisso no meio da tarde, mas depois à noite eu vou descontar esse tempo. Então ali com um pouquinho de organização e um pouquinho de bom senso, a gente consegue garantir que o nosso horário seja realista e que deixe espaço para as outras atividades da nossa vida. Ter um cantinho bem organizado também faz toda a diferença. Ter ali uma mesa confortável, uma boa cadeira e todos os recursos que você usa na sua rotina de trabalho é fundamental. Um outro segredinho que faz toda a diferença para mim é garantir que eu também esteja cuidando do meu corpo, que eu faça atividades que me tragam prazer, num sentido maior. Então, cada 10 minutinhos que eu tenho livre, eu já corro pro meu piano para tocar, mesmo que seja só por 10 minutinhos. E eu não abro mão da minha atividade física também. Seja correr na minha esteira, seja fazer alguma espécie de exercício funcional. Logo no início da pandemia, eu equipei a minha casa com todos os tipos de peso e de exercícios que eu estava acostumada a fazer. Assim eu consigo manter o meu corpo ativo também, mesmo em uma rotina tão parada. Mas acho que o nosso principal vilão durante essa fase de home office mora no nosso celular. Nós passamos a passar mais tempo dentro das redes sociais e a nos cobrar muito mais com tudo que nós vemos ali. Então saber traçar essa linha também do que é real e o que é editado em uma rede social faz toda a diferença. O home office pode ser uma excelente estratégia e pode ser realmente o caminho, desde que a gente saiba lidar com ele. A distância das equipes também trouxe aí uma dificuldade de comunicação muito grande e a gente precisou de se reinventar. Mas a partir do momento que a gente une tantos elementos e que a gente encontra formas de harmonizar, a gente realmente vê o potencial escondido por trás do home office. Uma liberdade de tempo, uma liberdade de espaço, a liberdade de estar próximo da família e ainda assim trabalhando. Então, com um pouquinho de planejamento e disciplina, a gente consegue aproveitar o melhor desse nosso novo modelo. Não é mesmo? Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por poder vir aqui contar para vocês um pouquinho de como tem sido os meus dias e até a próxima. Muito obrigado, doutora Renata. Gostou, doutor? Excelente. Dicas muito bem ponderadas aí, assim, não tiro nem põe nada. Tudo que a gente falou. Justamente. Rotina estabelecida, um lugar organizado, pausas também já previamente demarcadas. Mas me chamou uma atenção aqui, não sei se o senhor concorda comigo, me parece que ela não tem filhos. Esse é um impacto grande. E aí a turma que tem menino em casa é outra pandemia completamente diferente. Porque aí não dá para fazer as pausas organizadas, não dá para ter um lugar organizado. É complicado. Só se você trancar dentro de um quarto e colocar um cadeado lá, isolamento acústico. Aí, às vezes, você até consegue ir pôr alguém lá fora para segurar as feras, né? Alguém lá fora para segurar. Porque senão... Porque quando começou a pandemia, eu vi relatos assim, muito interessantes que as pessoas falando, gente, esse isolamento é comum na vida dos astronautas, dos grandes navegadores solitários, até que alguém disse, eles tinham crianças a bordo? Porque aí tudo cai por terra. Justamente. Eu acho que a gente teria que fazer um outro programa aqui só para falar sobre home office com os filhos. Justamente, eu concordo com você. Eu tenho 2 filhinhas, né? E a realidade, como eu estava na linha de frente, eu não fiquei em casa, mas minha esposa ficou. Né? Então, assim, o pepino ficou todo na mão dela. Né? Todo não, a gente ajuda na medida do possível, mas é uma realidade completamente diferente. Então, essas regras todas que a gente coloca, regras assim, né, dicas, vamos dizer assim, elas meio que caem por terra, porque as crianças não estão assistindo essa... E as aulas online, olha, o que elas desgastaram, crianças e pais, eu incluo aí os pais, familiares, Sim. avós, cuidadores de crianças também, muito desgastante, porque a criança não tem naturalmente uma adesão online, né? Isso é bom porque a gente passa a valorizar demais os professores, né, senhor? Como que eles conseguem dominar 20 meninos dentro da sala? Você fala assim, eu não consigo dominar nenhum direito, né? 20. Então, assim, valorizar os professores e, mais do que isso, com os próprios filhos também, né? Você vira e fala assim, agora voltando às aulas, né? Se tiver qualquer coisa aqui, eu vou te pôr no home office de novo. Aí, não,
Fica quietinho, né? Isso é bom. Agora, a doutora Renata fala uma coisa interessante sobre como o celular acaba roubando a nossa atenção, e, de certa forma, até a nossa energia também com essas redes sociais. E, na verdade, não é só no home office, né, Su? É no dia a dia. Né? Se você pega, a maioria dos celulares, eles te mostram, né, do tempo que você está dentro de uma rede social, do tempo que você está online, vamos dizer assim. E, na maioria das vezes, você pega números assustadores, né? Então, de 4, 5, 6 horas no celular durante o dia. Alguns têm essa medida, né, de tempo que você fica. E né, eu no recomendo, celular, né? e eu recomendo todo mundo fazer isso. É igual balança. Você tem que pesar, senão você não emagrece, não. Você tem que encará-la de frente. E o celular é a mesma coisa, porque aquilo ali, além de você perder produtividade, você perde qualidade também até em relacionamentos. Você vê hoje, você chega num restaurante ou na família, todo mundo lá, e ninguém conversa, bicho. Então, assim, o celular, além de ser um veneno para a sua produtividade, ele pode ser um veneno também para os relacionamentos interpessoais, né? E eu acho que quem está acompanhando a gente aqui agora pode até dizer, mas eu preciso do celular para trabalhar. Eu preciso do celular porque eu recebo também mensagens aqui pelo celular. Olha, tudo tem um equilíbrio, né? A gente começou a conversa falando sobre equilíbrio, estamos caminhando para o fim agora para voltar para essa questão aí. Não é para jogar o celular pela janela fora. Perfeito. É isso, eu concordo com você. Você tem que saber usar, né? Então, assim, colocar regras também no uso do celular. Então, com cronômetro, inclusive. Você tem alguns aplicativos que fazem isso. Você estipula o tempo que você vai ficar disponível em qualquer rede social, em qualquer programa do celular. Isso ajuda também na produtividade e ajuda na melhoria na saúde sua também. Porque envolve a questão da saúde mental, né, Su? Exatamente. A qualidade dos relacionamentos é extremamente importante para a sensação de bem-estar. É muito bom. E o equilíbrio, né? O equilíbrio está no caminho do meio, o caminho que entende a jornada, né, doutor? Justamente. E estamos falando de celular, estamos falando de redes sociais, use com equilíbrio o celular, e uma das formas equilibradas é mandar uma mensagem para a gente pelas nossas redes, dando a sua opinião, dando sua sugestão, mandando sua pergunta, dizendo como é que você está vendo aí o nosso canal Viver Brasil. A gente vai ter o maior prazer de receber a sua mensagem. Doutor, muito obrigado pela sua generosidade aqui conosco. Foi uma conversa ótima. Boa sorte para o timaço de médicos que ele participa, gente. CMD, lateral, fantástico. Eu fico na torcida, tá, doutor? Obrigado, Fernando. Volte um prazer. sempre. Estamos às ordens, muito legal essa iniciativa. E quando a gente fala do uso celular, óbvio que a gente tem que exaltar algumas iniciativas iguais a essa, né? Trazer informação de qualidade, né, de maneira fácil de ser entendida, isso com certeza traz um benefício grande para a sociedade. Então vocês podem contar com a gente sempre que Vamos precisa. contar sim. Grande abraço, valeu. A gente fica por aqui e voltamos em breve. Até a próxima.